Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Hoje, final da leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. É o capítulo 89. Então, estivemos nessa jornada espiritual com a leitura desses livros, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e o volume 2. E hoje vamos concluir com o tema Influências Positivas sobre a Mente. E conosco está a nossa querida irmã Kelly Romero, do CAMIT. Com você a palavra, Kelly. Bom dia a todos. Agradeço a uma oportunidade mais de eu poder explanar a palavra de Deus e justamente com o último capítulo desse livro, que é um capítulo maravilhoso para fechar com chave de ouro, que realmente traz muitas coisas importantes para a nossa vida. Esse capítulo tem por título Influências Positivas sobre a Mente. Tudo que nós vamos ver agora vai ser girando em torno desse título, sobre as influências positivas sobre a nossa mente, sobre as coisas que vão fazer bem para a nossa mente e as coisas também que prejudicam o desenvolvimento da nossa mente e do nosso caráter. Então, não se esqueçam desse título aqui, quais são as influências positivas para a mente. Todas as coisas, os subtemas que temos aqui, às vezes pode parecer desconexo, mas tudo tem a ver com a influência positiva sobre a nossa mente. Todas as coisas que iremos fazer, as nossas atitudes, as decisões que tomamos, têm uma grande influência sobre a nossa mente. A gratidão promove a saúde. O livro fala: coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento. Dever tão grande como é orar. Vejam só, muitas das vezes, pessoas que são gratas, pessoas que estão sempre lembrando as coisas boas que acontecem na vida, no caso chamamos de pessoas positivas, é muito difícil ver uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, passando por situações difíceis. Não sei se vocês já pararam para pensar. Agora, a pessoa que está constantemente melancólico, se sentindo descontente, reclamando, falando das coisas ruins que acontecem na vida dela, são pessoas que estão até doentes. Então, esses sentimentos influenciam grandemente na nossa mente, no nosso emocional e como nós vamos fazer que as coisas aconteçam na nossa vida. E acaba que esse tipo de pessoas são as que mais azar na vida têm, aquele azar que se fala, né? Parece que tudo dá errado para essa pessoa. Mas é por quê? Por causa do tipo de pensamentos que ela está tendo. Então, isso influencia negativamente para a saúde. Já a gratidão, como o título fala aqui, promove grandemente a nossa saúde. Então, é nosso dever, como fala aqui, da mesma maneira que nós buscamos orar, que a gente dá ênfase na oração, nós também devemos ter essa mesma ênfase para nós sermos gratos. Porque parte da oração também é a gratidão. Então, oração sem gratidão realmente só ficaria na base dos pedidos, né? Pede, pede, pede e nem se lembra de agradecer. Então, é importantíssimo nós sempre sermos gratos. Com Deus, sobretudo, que Ele sempre está nos guiando, nos orientando, nos dando bênçãos imerecidas, e também com as pessoas, então, e com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Se alguém nos faz um favor, muito obrigada, está sempre agradecendo a Deus, até nos mínimos detalhes. Não precisa acontecer alguma coisa assim miraculosa para dizer, olha só, Deus está me abençoando. Deus nos abençoa desde o primeiro momento que a gente já acorda com bem. Então, em todo momento devemos estar reconhecendo quantas coisas Deus está fazendo por nós, e isso fará com que a nossa mente comece a criar mais pensamentos positivos. O alvo de atingir um estado de unidade. Vejam só como a unidade também é uma influência positiva para a nossa mente. É vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam entre seu povo. A oração de Cristo, precisamente antes da sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviara, conquanto não devamos sacrificar um único princípio da verdade, deveria ser nosso constante objetivo atingir este estado de unidade. E o que quer dizer unidade? A ausência de discórdia, de
divisão, de separação. Então, às vezes, por causa de certos pensamentos, de certas maneiras de ver as coisas, a gente pode criar discórdia na igreja, divisão, algum espírito de separação. Então, quando a gente busca e quando a gente tem, como nós vimos anteriormente, a gratidão, vai ser difícil a gente estar mantendo esse tipo de pensamento sobre os nossos irmãos, sobre o que acontece, e nós vamos sempre estar procurando a união. A união é sinônimo de paz também. Quando estamos unidos, estamos em paz, em harmonia, a nossa mente vai estar muito bem também, tranquila e em paz. Agora, com discórdia, com descontentamentos e divisões, a gente às vezes nem ir para a igreja quer, ou às vezes a gente tem que estar evitando certas situações, a gente fica com receio de ir para tal lugar, porque vai estar aquela pessoa que me ofendeu. Então, olha só, a gratidão, a unidade, tudo é sinônimo de coisas que ajudam positivamente a nossa mente. Aproveitar o positivo do ambiente. Vejam só como o capítulo vai girando em torno a sermos positivos. Já viram, né, o lírio? Quem já viu o lírio crescendo no meio da lama? A irmã Ellen White faz uma comparação bastante interessante sobre o lírio. O lírio cresce num meio assim muito sujo, mas a flor dele é muito branquinha. Como ele faz para nascer da lama e ficar tão branquinho? Não importa quanta espuma, entulho e imundície há em volta, isso não destrui nosso desejo de possuir um lírio. Às vezes, quem cultiva lírios tem que se sujar para pegar os lírios branquinhos. Porém, admiramos-nos de que o lírio possa ser tão lindo e alvo onde há tanta imundície. E como isso se aplica à nossa vida? Não deveria isso ensinar-nos uma lição? Por certo, mostra que apesar de haver iniquidade em toda a nossa volta, dela não devemos nos aproximar. Não faleis na iniquidade e impiedade que no mundo há, mas elevai a mente e falai em vosso Salvador. Então, nas nossas conversas, também nós precisamos falar mais coisas boas. Pode ter pessoas de hábitos de só falar, ai, você viu a notícia, morreu tal, teve acidente em tal, e só as coisas negativas. Isso faz com que a gente, como se o lírio estivesse falando de toda a lama que o rodeia, mas ele está ali para apresentar a beleza da sua cor pura. Então, nós devemos falar coisas que realmente nos elevem, que apesar do mundo estar tão manchado pelo pecado, ainda há muitas coisas boas a se falar, e a melhor coisa a se falar é falar de Deus, falar de nosso Salvador, falar de quanto Deus nos ama, de quão perto nós estamos de finalmente chegar lá nas mansões celestiais, do nosso preparo espiritual. Falemos de coisas boas. Isso também influencia positivamente a nossa mente, porque quando focamos nas coisas negativas, nos erros que existem no mundo, no pecado, a gente se entristece e a gente pode entrar, às vezes, até numa depressão, dependendo do que, da fortaleza espiritual da pessoa. Então, é super importante escolhermos também o tipo de conversa que nós vamos ter. Ou às vezes podemos nos sentar para criticar alguém, ou às vezes se toma o hábito de estar falando, reclamando da nossa vida, reclamando das coisas que a gente faz a cada dia. Então é super importante que a gente possa fazer sempre as coisas certas. Então, nós devemos estar pensando sempre nas coisas positivas que existem no nosso dia a dia e, sobretudo, as coisas espirituais. Contar as bênçãos. Olha só, todas as bênçãos, todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, é disso que nós devemos falar. Se toda a energia mal empregada fosse consagrada ao supremo objetivo, as ricas provisões de graça de Deus nesta vida, que testemunhos poderíamos pendurar nas salas da memória para relembrarem as misericórdias e favores de Deus. Então, quando nós empregamos bem as nossas energias, quando nós falamos das coisas boas, a gente cria boas memórias. E nós devemos estar sempre relembrando as coisas que Deus está fazendo ao nosso favor. Nós devemos entender como Deus está nos guiando, nos orientando,
Por isso, até no povo de Israel, muitos textos falam, lembra-te das coisas que Deus fez, como você passou pelo Mar Vermelho. Isso eles relembraram por gerações e gerações. Por quê? Porque são as coisas que fortalecem o nosso espírito e no momento de prova, no momento de desânimo, vão nos dar esse ânimo para a gente poder dizer, se Deus me ajudou a sair dessa situação, então Deus vai me ajudar dessa outra. E ao contar as bênçãos, também nós fortalecemos tanto o nosso como o espírito do outro. Às vezes pode algum irmão estar passando por uma situação parecida com o que a gente já passou, e a gente pode dizer, irmão, olha só, Deus abre as portas, aconteceu isso aqui comigo, Deus fez assim, então mantenha fé, mantenha o ânimo, isso vai dar força à nossa mente. Então é mais uma influência positiva para a nossa mente, o nós contarmos as nossas bênçãos e focar sempre nas bênçãos que Deus nos dá. Como nós devemos usar as nossas capacidades? Cumpre-nos compreender exatamente o que é direito e o que é errado. Fazer-se com a propriedade e com as capacidades físicas e mentais. Deus tem positivo direito de propriedade sobre cada faculdade que confiou ao instrumento humano. Cada mordomo tem sua obra especial a fazer em promover o reino de Deus. Ninguém tem desculpa. Então, nós devemos buscar de qual maneira nós precisamos utilizar os nossos dons e talentos, porque tudo pertence a Deus. Todas as nossas capacidades físicas e mentais nos foram confiadas para a gente podê-las utilizar para a obra de Deus. Até a mais pequena, todos são dons que Deus nos deu para multiplicá-los. E quando que a gente multiplica? Quando a gente utiliza para a obra de Deus e para beneficiar os outros. Então, todos devemos estar fazendo o melhor uso das nossas faculdades e assim nós fazermos essa obra que Deus está buscando de nós. E ninguém tem desculpa. Não é porque o obreiro, o pastor já está fazendo o diretor da igreja que eu só posso ficar sentado. Todos os membros, desde o mais pequeno, precisa cumprir sua função. É igual ao corpo humano. No nosso corpo, já pensou se o vaso, que é um órgão pequeno, falasse assim, não vou trabalhar porque, sou pequeno, não precisa, já está trabalhando todo mundo. Se nosso olho direito falasse assim, olha, dessa vez eu vou descansar um pouquinho porque tem tanta gente trabalhando e eu não vou trabalhar, como que ficaria a nossa saúde? Nosso desenvolvimento se veria prejudicado por falta da função de algo. Às vezes, alguma coisa tão pequena, tão mínima, pode fazer grande diferença no nosso corpo. Da mesma maneira, se algum membro não está utilizando suas capacidades para acrescentar no corpo de Cristo, que é a igreja, vai haver prejuízo. Se toda a igreja, se cada membro utilizasse 100% das suas faculdades da melhor maneira, mesmo que seja aquele grãozinho de areia, vai acrescentar demais na obra de Deus. Então, precisamos buscar e perguntar para Deus, Senhor, quais são as capacidades que tu me deste e como eu posso utilizá-las para a tua obra? Com certeza Deus vai nos responder. E o que acontece quando a gente não utiliza nossas faculdades, nossos dons e talentos? Acontece a incapacidade, que é produzida pela inatividade. Muitos dos que se eximem de trabalhar para Cristo alegam sua incapacidade para a obra. Vê-los, porém, Deus assim incapazes? Não, nunca. Esta incapacidade é o produto da sua própria inércia e perpetuada por sua deliberada escolha. Já em seu próprio caráter reconhece um efeito da sentença, tirar-lhe, pois, o talento. Então, vocês se lembram bem da parábola dos talentos, certo? O que acontece com a pessoa que não utiliza os talentos? Tiram o único talento que tinha e dão para que tinha mais. Por quê? Porque o que tinha só um foi e enterrou, com medo de que pudesse perder aquilo que tinha. E o que acontece? Aquele medo justamente que ele tinha, perdeu o que ele tinha. Então, quando nós paramos de utilizar nossos talentos, por algum motivo, qualquer motivo que existisse, esse talento vai ser retirado. Se a gente deixa passar muito tempo de exercitar aquilo, nós perdemos prática. E não é algo assim que Deus, assim, pega com a mão e tira. É algo natural na nossa vida. Se eu paro de mexer a minha perna por muito tempo, com o tempo, não vou saber mais mexer a minha perna e vou ficar paralítico.
Da mesma maneira, nós podemos ficar paralíticos espirituais. Quando a gente não utiliza as nossas capacidades, começa a ter essa incapacidade aqui. E às vezes reclamamos, né? Porque eu não sei fazer nada. Porque eu não sei, não tenho talento. E às vezes pode ter sido resultado da inatividade nossa, de termos ficado parados, esperando pelos outros, e que isso não aconteça realmente conosco. E se aconteceu, ainda há chance de nós buscarmos perguntar para Deus quais nossos talentos, quais coisas que Ele nos confiou e começá-los a utilizar, que aí nós teremos de volta as nossas capacidades. União de diversos elementos. Unidade na diversidade é o plano de Deus. Deve haver entre os seguidores de Cristo a união de diversos elementos, um adaptado ao outro, fazendo cada um a sua obra especial para Deus. Cada indivíduo tem seu lugar no completar um grande plano que traz o cunho da imagem de Cristo. Cada um deve ser complemento do outro. Então, aquilo que eu vinha falando, né? Somos um corpo humano. Então, um complementa o outro. E se o outro para de trabalhar, prejudica todo o corpo. Então, por isso é importante nós utilizarmos dons e talentos da melhor maneira possível. Eu só sei fazer algo pequenininho. Utilize isso da melhor maneira. Não é porque é algo pequeno que não é importante. Não é somente as coisas, nossa, o talento lá do canto canta maravilhoso, é só esse talento que presta. Não. Existem talentos muito pequenos. Existem talentos, tem pessoa que tem o talento de ajudar. Talvez não tenha criatividade, não sabe fazer projetos, mas é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar em qualquer coisa. Então, utilize seu talento para promover, para ajudar os projetos. Sim, o que eu posso fazer? Se você tem essa disposição de estar sempre, né, ajudando, esse talento deve ser utilizado da melhor maneira, certo? Então, existem muitos talentos. Só sentar para pensar, e Deus nos confiou mais de um, eu tenho certeza. O fato de a gente saber falar é um talento. Se você sabe falar, Deus vai te cobrar pelas tuas palavras, por como você está utilizando as tuas palavras. Então, esse já é um talento, certo? E existem muitos outros que também Deus confiou a cada um de nós. O coração revelado no caráter. O que quer que sejamos no coração, manifestar-se-á no caráter e terá influência em todos com quem nos associarmos. Nossas palavras, nossas ações são cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E no juízo seremos levados face a face com aqueles a quem poderíamos haver ajudado a seguir caminhos retos, seguros, por meio de palavras escolhidas, por conselhos, caso tivéssemos cada dia comunhão com Deus e um interesse vivo, permanente na salvação de sua alma. Então, veja só, esse texto é bastante forte. O que o nosso coração está manifestando? Tem um texto que fala, né, da abundância do coração, a boca fala. O que há no nosso coração? Esse vai ser o nosso tema. Se a gente fala de gratidão, se a gente fala de Deus, se a gente fala da sua salvação, das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, é isso que nós temos no nosso coração. Temos muito perto de Jesus na nossa vida. Agora, se a gente fica falando das coisas ruins que acontecem, de como que a gente está sofrendo, das dificuldades, isso vai demonstrar o que há no nosso coração. Estamos desfocados de Cristo e focados nos problemas. Então, vejam só, e essas nossas palavras, essa nossa reclamação que nós passamos para alguém, não fica só por aí, não. As palavras de reclamação desanimam quem está ouvindo. Então, não é somente um desabafo, não é somente, vou falar só para desabafar, não. Influencia negativamente em quem está ouvindo. Então, se nós falamos coisas boas, vai influenciar positivamente em quem ouve. E se nós falamos coisas negativas, influencia negativamente em quem ouve. E não somente em quem ouve, também em quem fala. Porque quando a gente mais foca nas coisas negativas, nas dificuldades da vida, nossa mente vai acabar também focando só nessas coisas. E a vida toda somente nós veremos coisas negativas na nossa vida. Então, isso também vai influenciar na nossa mente. Então, busquemos sempre ver e focar em Jesus, focar nas bênçãos, como já vimos falando. O ponto especial aqui é o foco. Aonde você está focando, isso você vai multiplicar na sua vida. Se eu estou focando nas falhas do meu irmão, é isso que eu vou ver o tempo todo, e parece que a igreja toda está errada. Se eu vou focar nas minhas dificuldades, nas minhas provações, parece que vai se multiplicar, parece que eu vou ter muitas mais provações do que qualquer pessoa.
Agora, se eu foco nas bênçãos, se eu faço isso um exercício diário, vocês vão ver quanta bênção Deus nos tem dado. E é muita. Tudo se multiplica o que a gente coloca na nossa mente. O amor de Deus está além de definição. O amor que o Senhor tem a seus filhos ultrapassa o entendimento. Ciência alguma o pode definir ou explicar. Nenhuma sabedoria humana o pode compreender. Quanto mais sentirmos a influência desse amor, tanto mais mansos e humildes seremos. O amor de Deus, ele influencia positivamente também na nossa mente. Quando a gente acredita que há perdão de Deus, quando a gente acredita que somos amados por Deus, a gente não precisa amor mais de ninguém. Mesmo que a gente seja uma pessoa sozinha na vida, sem amigos, sem parentes próximos, o amor de Deus já preenche todo o nosso coração. Então, é isso que nós devemos buscar para também sermos felizes. Porque às vezes a gente pode estar exigindo só dos outros, porque não me ama, não me fala, não me dá atenção, não me tal. E isso nos entristece mais. Mas nós já temos um amor garantido que pode preencher qualquer espaço do nosso coração, que é o amor de Deus. Então, foquemos nisso aqui também. Foquemos no amor de Deus, falemos do amor de Deus. Isso vai nos preencher. Preenche a minha vida, preenche a de quem está ouvindo. Então, que coisa mais boa de se fazer, de conversar sobre Jesus e seu amor. Então, isso vai nos fazer pessoas mais positivas. Vocês podem fazer o teste, façam um teste só um dia para vocês verem como muda as situações. A religião molda o ser todo. A religião verdadeira tem a sua sede no coração, e sendo ali um princípio permanente, ela atua exteriormente, moldando a conduta externa, até que o ser todo seja conformado à imagem de Cristo. Mesmo os pensamentos são levados cativos à mente de Cristo. Então, quando nós temos uma religião verdadeira, como nós víamos, né, do que tem no nosso coração, a boca vai falar. Então, se nós temos uma religião verdadeira no nosso coração, o que vai acontecer? Nós vamos refletir isso na nossa conduta externa. Nossas palavras, nossas atitudes vão ser tudo de acordo ao que Deus manda. Nós vamos ser uma influência boa para as pessoas. E também estaremos sendo conformados à imagem de Cristo. E até todos os pensamentos vão ser de Cristo. A gente vai estar pensando não em preocupações futuras, ai meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. A gente vai estar pensando, Senhor, como que eu posso te agradar? Olha, estou fazendo isso, me guia, me orienta. Vai ser uma conversa contínua com Deus. E isso é andar com Deus, como fez Enoque. O tempo todo, qualquer decisão, tudo que ele ia fazendo, ia pensando sempre em Deus, conversando com ele. Esse é o nosso alvo. Agora, o que acontece se nós fizermos o contrário? Se nós tiver no coração o permanente princípio, a mente será moldada segundo a enganadora semelhança da mente de Satanás, operando sua vontade para a ruína da alma. A atmosfera que circunda essas almas é deletéria e a todos os circundantes, quer crentes, quer descrentes. Então, veja só o contraste, né? Uma pessoa que tem Cristo no coração, que busca a religião de Cristo, vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa positiva. Pode passar por momentos de tristeza, mas até nesses momentos ela mantém sempre a esperança. Então, isso é Deus no nosso coração. Isso é quando nós buscamos, com o coração sincero, fazer a vontade de Deus. Agora, o contrário é totalmente diferente. Quando nós focamos nas coisas negativas, quando a gente só foca em nós, no que estamos fazendo, no que nós estamos passando, nós estamos seguindo a semelhança da mente de Satanás. Isso é forte, irmãos. Então, não é somente porque eu estou triste que eu preciso estar falando, ou não é porque eu estou irado, porque me ofenderam, que eu posso xingar, que eu posso falar. Nós devemos, mais na frente nós vamos ver, controlar essas coisas e dar lugar ao Espírito de Deus. A natureza traz saúde ao corpo. Outra das coisas que influenciam grandemente na nossa saúde e na nossa mente é a natureza. As coisas da natureza são bênçãos de Deus providas para nos dar saúde ao corpo, ao espírito e à alma. São dadas aos sãos para conservá-los sãos e aos doentes para os tornar sãos. Unidas ao tratamento hidroterápico, são mais eficazes para a restauração da saúde do que toda a medicação de drogas no mundo. Existe muita pessoa doente tomando remédio atrás de remédio. E qual o maior remédio que Deus deixou para nós? A natureza. Era plano original de Deus que a gente morasse no meio da natureza. Então, se a gente mora nas cidades, vamos tirar um tempinho
para ir pelo menos para um parque, para um lugar assim onde tem a natureza, onde tem animais, onde tem talvez um riacho para nós colocarmos os pés, ou até para tomar um banho. É tão bom as coisas que a natureza nos dá, que traz saúde, caminhar descalço na terra, na grama, todas essas coisas Deus deixou para nossa cura. E a gente não precisa de mais nada. Então, precisamos estar em contato com a natureza para a gente também fazer com que a nossa mente e o nosso corpo tenha essa saúde que nós tanto desejamos. Paz e descanso. Haverá paz constante a fluir para a alma, pois o descanso se encontra na perfeita submissão a Jesus Cristo. A obediência à vontade de Deus encontra o descanso. Humildade e mansidão de espírito que sempre caracterizam o Filho de Deus, uma vez possuídas por seus fiéis seguidores, trazem contentamento, paz e felicidade que os elevam acima da servidão da vida artificial. Seu perdão é pleno e gratuito, e sua aceitação significa descanso para a alma, descanso em seu amor. Então, como nós podemos ter paz e descanso? Primeiro, obedecendo a Jesus. A obediência vai nos trazer paz, porque a gente vai estar de consciência tranquila e falar, eu fiz de acordo à vontade de Deus. Isso traz uma calma tão grande e evita os pensamentos acelerados ou a ansiedade. Quando a gente faz algo errado, a nossa mente está constantemente nos acusando. Ah, mas você fez, você deveria ter feito assim, e agora pode acontecer isso aqui, e a gente não tem paz. Outra das coisas é nós mantermos sempre um espírito humilde e manso, assim como Jesus fez. Então, quando nós buscamos essas coisas, nossa mente também vai se exercitar. Não é fácil ter humildade e mansidão, porque tem situações desafiadoras na vida, mas a gente deve procurar pedir sempre a Deus, e Ele dá a todos de acordo com quanto nós pedirmos. E quando também nós aceitamos e acreditamos no perdão de Deus, isso nos traz uma leveza tão grande que a gente vai ter tranquilidade mental e espiritual. Mas muitas das vezes a gente pede perdão, mas nem a gente mesmo se perdoa pelo que a gente fez. E a gente não tem paz, a gente se culpa constantemente, porque eu não deveria ter feito isso, e o tempo todo, e às vezes coisas que aconteceram tantos anos atrás, a gente vive com essa culpa constante. Deus já nos perdoou, temos que acreditar nisso, larga esse fardo para trás, vamos continuar, Deus prometeu o seu perdão, então devemos acreditar nesse perdão. Então, todas essas coisas nos trazem paz, e é isso que Deus deseja, que nós tenhamos paz nesse mundo. Tentação não é pecado. Todas as legiões satânicas não vos poderão causar dano, a menos que venhais abrir a alma às artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá ter lugar enquanto vossa vontade não consentir. Caso não haja corrupção em vossa mente, toda a contaminação ambiente não vos pode manchar ou corromper. Então, tentação não é pecado, isso aqui é importante, que às vezes a gente, quando vem algum pensamento assim do nada, quando vem alguma prova, a gente pode achar que nós estamos pecando, mas não. Se a gente dá lugar para isso, aí sim, certo? Jesus estava com fome no deserto. A fome não era pecado. Chegou Satanás, propôs o pecado. Até ali Jesus não pecou. Agora, se ele tivesse cedido a negociar alguma coisa, a ver se pode fazer de alguma maneira contornar a situação, aí já deu espaço ao pecado. Então, a gente não pode negociar, olha, não vou fazer totalmente, mas um pouquinho assim, eu acho que daria certo. Não tem negócio com o pecado. Mas sermos tentados não quer dizer que a gente está pecando. Isso aqui é importante nós deixarmos claro. E não existe, nem Satanás com todos os seus anjos vão poder nos fazer pecar em algum momento se a gente não consente. Então, se a gente cai em tentação, é por nosso total consentimento. Controlar os nossos sentimentos. Não podemos correr o risco de pronunciar uma palavra áspera ou descaridosa, porque estamos à vista dos seres celestiais e estamos ferindo a batalha com todo o universo celestial nos contemplando. E como contristamos o coração de Deus quando de qualquer maneira o negamos. Então, aqui vem a parte que eu falei, né? Devemos controlar os nossos sentimentos, controlar a nossa ira, controlar a nossa raiva, a nossa impaciência, que muitas das vezes a gente sente. E quando falamos o que falamos, não somente ofendemos quem nos ouve,
mas todas as hostes celestiais estão observando a nossa atitude, o nosso comportamento, e estamos ferindo todo o esforço que o universo faz por nós. Então, nós devemos tomar em conta isso a partir de agora nas palavras que nós iremos proferir, se vai ser palavra de impaciência, palavra de descontentamento, palavra de reclamação, de ira. Olha só que tudo está sendo anotado e o universo inteiro observando e se contristando pelas nossas atitudes. A animação restaura o corpo e a alma. Se puderes inspirar ao desanimado uma fé esperançosa e salvadora, e disposição animosa tomarão, contentamento e disposição animosa tomarão o lugar do desanimado e do desânimo e desassossego. Maravilhosas mudanças podem então ser operadas em teu estado físico. Cristo restaurará tanto o corpo como a alma e, reconhecendo sua compaixão e amor, descansarão nele. Então, quando alguém está doente, quando alguém está passando por algum momento difícil, é importante nós darmos palavras de ânimo. Às vezes a pessoa vai estar triste e talvez por causa das suas fraquezas e doenças, talvez pode a pessoa estar focando no negativo. Mas nós que estamos saudáveis, devemos fazer com que ela olhe para Jesus. Olha as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na tua vida. Olha só o quão grande é o amor de Deus, quantas coisas Deus já fez por nós. Então, Deus te ama, Deus está do teu lado, apesar das provações. Então, uma palavra inspiradora vai trazer novo ânimo nas pessoas que estão, passando dificuldade. Então, essa é a nossa missão. Nós devemos ter sempre esse espírito de ânimo para as pessoas enfraquecidas. O cristão não é passivo, mas ativo. Isso aqui é super importante. Então, como nós já vimos falando, tudo é em torno à igreja, ao nosso corpo espiritual. Então, cada membro cumprindo sua missão precisa ser ativo, porque a inatividade não é de Deus. Um cristão sadio que se desenvolve não será passivo recipiente entre seus companheiros. Nossas graças aumentam pelo exercício. É essencial para músculos e forças espirituais que a alma tenha exercício. É preciso fazer trabalho mediante o exercer a atividade espiritual em aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Quanto mais fiel é uma pessoa no desempenho dos deveres cristãos, tanto mais vigor desenvolverá ela. Então, se nós queremos ter desenvolvimento, se nós queremos alcançar algumas coisas, algumas metas, a gente precisa de quê? Exercício. A única maneira de nós podermos desenvolver é a atividade, o exercício. E não existe cristão convertido que Deus tocou a vida dele e seja passivo, que esteja sem fazer nada. Porque acontecerá o quê? O que nós já vimos. Pessoa que não utiliza suas faculdades, que não faz nada, todos os talentos serão tirados e vai ficar uma pessoa incapaz de fazer as coisas. Então, precisamos sempre de ação, porque quanto mais vigor, quanto mais ação, nós mais vigor teremos, certo? Então, tudo será multiplicado quanto mais nós utilizarmos para a glória de Deus. Necessidade de alvos e objetivos. Tende um alvo na vida, enquanto viveis. Juntai luz do sol em redor de vós, em vez de nuvens. Procurai ser uma flor viçosa e bela no jardim de Deus, espalhando perfume em todo o redor de vós. Fazei isto, e nem por isso haveis de morrer um instante mais cedo. Mas, por certo, abreviaríeis vossos dias por infelizes murmurações, tornando vossas dores e indisposições o tema de conversação. Eu já conheci pessoas assim, e realmente, pessoa que vive reclamando, pessoa que vive falando das dores, pessoa que vive falando só do lado negativo, é uma pessoa que até doenças cria. E são as doenças psicossomáticas, que a gente fala tanto em dor, tanto em doença, que nosso corpo entende que é para adoecer mesmo, e adoece. Tem pessoas que têm uma série de dores no corpo inteiro e vão, faz o exame, faz o outro exame, não dá nada. Qual que é o problema? As murmurações, o estresse, a tensão e todas essas coisas que às vezes é muita pressão, é muita correria na vida, então precisamos olhar para Deus. Na vida nós vamos ter realmente tensão, correria, estresse, mas mude o foco. Vamos mudar o foco para Jesus.
Jesus já passou por essa terra, ele sabe o que é estar cansado, ele sabe o que nós estamos sentindo. Então fale para Deus, Senhor, eu estou cansada, me ajuda. E ele vai te dar força, ele vai te dar a resposta que você necessita. Então precisamos focar em Jesus, apesar de estarmos nós mal. Olhe para Jesus, peça para ele em oração, se segure na mão dele o máximo que puder, lute como foi Jacó. Ele se segurou tanto até não receber a bênção. E assim nós devemos lutar e pedir para Deus nos abençoar e nos tirar de nós todo esse mal que às vezes podemos ter criado na nossa vida. Mas quando nós temos alvo, nós estamos procurando fazer com que nós sejamos uma luz para os outros, isso fará com que nós viremos um perfume. Que bonito, né? A gente poder deixar bênçãos para os outros, que bonito a gente poder estar animando os outros, que em qualquer lugar que a gente vai, que a gente sempre é uma bênção, que a gente ajuda os outros, então isso é muito bom. Então procuremos fazer isso, que nosso alvo e objetivo seja sempre influenciar e ajudar os outros positivamente. A verdadeira felicidade, esse último ponto. E aonde nós vamos encontrar a nossa verdadeira felicidade? Quem às vezes está, né? Pode passar por tristeza, parece que é só provação, parece que é só escuridão. Aonde está a nossa verdadeira felicidade? Como a gente pode ser feliz? Não é a riqueza, não é as poses que a gente possa ter que vão nos trazer felicidade. Mas vejam só, os que vivem para um desígnio buscando beneficiar e ser uma bênção a seus semelhantes e honrar e glorificar a seu Redentor são as pessoas verdadeiramente felizes. Pessoa que está em depressão profunda, é bom levar ela para ajudar aquelas pessoas de rua, pessoas que estão passando situações complicadas, levar uma comidinha, levar uma roupa. Vocês podem ver que quando você ajuda outro, a sua situação que parece tão complicada vai virar nada em comparação dos outros que precisam. E esse exercício de nós fazermos o bem traz uma felicidade muito grande. Mas quando a gente foca só em nós, no que está acontecendo, está terrível, está difícil, só estamos olhando para nós. Por isso que às vezes a gente falta com a felicidade. As pessoas que sempre estão ajudando são pessoas muito felizes. Agora, ao passo que o homem inquieto, descontente, que busca isto e experimenta aquilo, esperando encontrar felicidade, está sempre queixoso de decepções. Está sempre em falta, nunca satisfeito, pois vive para si mesmo apenas. Seja vosso objetivo fazer o bem, desempenhar fielmente vossa parte na vida. Então, com esse parágrafo eu quero finalizar. E esse realmente deve ser o nosso principal objetivo, de nós vivermos para fazer o bem e para fazer aproveito e desempenhar fielmente todos os nossos talentos nessa vida. Tudo isso trará felicidade, tudo isso vai nos trazer influências positivas para nossa mente, como esse capítulo falou. Pensamentos positivos influenciam positivamente na nossa mente. Pensamentos negativos influenciam negativamente, seja na conversa, seja no que nós pensamos, seja no que nós falamos, tudo influencia na nossa mente. Então, a partir de agora, pense bem antes de falar, e evite pensamentos negativos. Vamos focar em Jesus e vamos buscar estar ativos. Então, sai da zona da reclamação, do lugar do reclamo e passar para fazer as coisas, fazer em prol dos outros, ajudando. Isso vai nos manter com a mente alegre e sejamos também sempre gratos. Tudo aquilo que a gente for falando, certo? Sejamos sempre luz, busquemos servir aos outros e assim nós alcançaremos finalmente a felicidade, que é a felicidade que Deus traz ao nosso coração. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe para cada dia estar crescendo espiritualmente. Amém?